continuidade ao nosso conteúdo, nós entraremos agora no nosso capítulo 28, que é um capítulo dedicado ao estudo do potencial elétrico. Uma das primeiras garantias que nós devemos ter a respeito da força elétrica, para posteriormente conseguirmos associar a essa força um potencial elétrico ou uma energia potencial elétrica também, é a independência do trabalho associado com essa força com relação ao caminho. Ou seja, para eu poder associar uma energia potencial, inicialmente, a priori, à força elétrica, eu preciso garantir que a força elétrica seja conservativa. Bom, esse é um conceito que, em princípio, é para ser familiar de vocês, uma vez que vocês estudaram essas ideias no curso de Física 1, no curso de Mecânica. Pessoal, o teste máximo ou o teste standard para garantirmos que a força elétrica seja uma força conservativa é obviamente que o trabalho realizado por essa força, enquanto essa força estiver atuando durante um deslocamento de uma determinada carga, claro que essa carga obviamente vai ter que estar mergulhada em algum campo elétrico, então eu tenho que garantir que o trabalho realizado por essa força elétrica sobre essa eventual carga que esteja se movendo e mergulhada em um determinado campo seja independente da trajetória da carga. Bom, eu vou fazer isso daqui, basicamente um exemplo para deixar um pouco mais claro esse perfil da força elétrica. Na verdade, eu já estou te adiantando que a força elétrica, de fato, é uma força conservativa. Mas, se ela é conservativa, eu posso, sem dúvida nenhuma, associar uma energia potencial a essa força. Pessoal, o meu diagrama aqui, eu apresento então dois diferentes caminhos para se sair do ponto A e chegar até o ponto C. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou literalmente calcular o trabalho para que uma carga saia do ponto A e chegue até o C diretamente, ou saia do ponto A, passe pelo B e chegue até o C, por esses dois caminhos diferentes. Claro que eu estou dizendo aqui que essa região está permeada por um campo que eu escolhi aqui como um campo constante, um campo uniforme, na direção Y. Bom, e a definição de trabalho já é para ser conhecida de vocês desde o curso de Física 1. Trabalho é integral de FDR. Claro que isso daqui é um produto escalar e essa integral é claramente uma integral de linha, uma integral de caminho. Bom, vamos primeiro então para o caminho que eu vou chamar de ABC. Vou calcular o trabalho da força elétrica para uma carga que se move de A até C passando por B. Bom, começando então com a minha expressão para o trabalho, eu tenho integral de FdR. A força F pode ser escrita em termos do campo elétrico da seguinte maneira, que é produto escalar dr. Bom, lembrando então que a carga é a carga que se move ali ao longo desse caminho. Bom, agora literalmente o que eu vou fazer é quebrar essa integral em duas partes, ou seja, eu vou representá-la para o caminho AB e também para o caminho BC. Então nós teremos aqui integral de Q é produto escalar dr, essa aqui vai ser referente ao caminho AB. E aí eu teria então a segunda integral de Q é dr, essa integral então vai ser referente ao caminho BC. Bom, prosseguindo com essas integrais, eu teria então que o trabalho vai ser esse aqui eu vou colocar para fora da integral é dr. Aqui está claro que é um produto escalar, portanto eu vou ficar com os módulos de E e dr, e vai me aparecer aqui, portanto, um cosseno do ângulo entre eles. Cosseno, e aí vamos avaliar que ângulo é esse.
aqui está claro, pessoal, que para o trecho AB, o campo é na direção Y. E o DR, é claro que é um vetor escolhido ao longo do caminho e mais, no sentido do caminho. Portanto, o meu DR ali é um vetor que está na direção X, de tal forma então que o ângulo entre E e DR vai ser 90 graus. Bom, prosseguindo aqui com a minha conta, esse aqui faz referência ao caminho AB. Bom, a minha segunda integral vai ser integral caminho BC. E aí, novamente, eu abro o produto escalar EDR e fico com o cosseno. Vamos agora avaliar esse ângulo. Agora o meu campo continua estando aí na direção Y. E agora o meu DR também está na direção Y. De tal maneira que agora me aparece um cosseno de 0. Cosseno de 0 graus. Pessoal, tem que ficar claro para vocês agora que aqui me aparece um cosseno de 90, e a gente sabe que cosseno de 90 é 0, de tal maneira que essa integral vai a 0. E aqui eu tenho o cosseno de 0 que vai dar 1, ou seja, isso aqui então vai ser que, bom, eu escolhi o módulo do campo constante, posso colocá-lo para fora, que e aqui então vai ficar a integral de dr no caminho BC. Pessoal, somar todos os DRs ao longo desse caminho BC aqui, tem que ficar claro para vocês que isso vai dar o comprimento do caminho. E eu estou chamando esse comprimento aqui de B. Então o que nós teremos a rigor aqui? O trabalho pelo caminho ABC vai me dar QE, e o resultado dessa integral então será B, que é o parâmetro que me aparece aqui no meu gráfico. Bom, esse então é o trabalho através do primeiro trecho, do trecho ABC, que eu destaquei aqui para vocês. E agora eu vou fazer o mesmo procedimento, o mesmo protocolo, porém agora para o trecho AC direto. E aí, novamente, partimos aqui da minha integral que calcula o trabalho, FDR. E aí, novamente, pessoal, podemos relacionar aqui a força com o campo, de tal maneira que nós temos aqui EDR. Bom, aqui não tem sentido eu transformar minha integral de caminho em dois trechos, até porque eu tenho um trecho só. Então, a rigor, o que eu vou fazer é escrever o vetor dr em termos das suas componentes. Claro que o vetor dr é um vetor diferencial escolhido em cima do caminho AC, e ele pode ser escrito então em termos das suas componentes da seguinte maneira: integral de E dr, o meu dr agora vai ser um drx na direção Y mais um dry na direção J. Bom, posso aplicar a propriedade distributiva nessa integral, de tal maneira que eu tenho integral. Bom, eu já vou substituir também o meu campo elétrico em termos da sua componente. Então terei a primeira integral é drx, e aqui vai me aparecer um produto escalar de J com I. A segunda integral vai dar aqui integral de E dry, e aqui vai me aparecer um produto escalar de J com J. Pessoal, fica claro aqui para vocês que eu poderia abrir esse produto escalar para esses vetores unitários. Eles têm módulos iguais a 1, por definição. A questão é que aqui vai me aparecer um cosseno de 90 graus, porque a gente sabe que o ângulo entre os vetores unitários I e J é 90 graus. Portanto, essa integral vai a 0. Aqui vai me aparecer então um cosseno referente a esse produto escalar aqui, um cosseno de 0, que vai dar 1. Então nós temos aqui que o trabalho finalmente vai ser Q integral de E dry. Pessoal,
tem que ficar claro para vocês agora o seguinte. Bom, eu posso colocar aqui o módulo do campo para fora da integral. E eu tenho aqui uma integral de dRy. Pessoal, a integral de dRy logicamente, a integral de um elemento diferencial, que a rigor mesmo é a componente do vetor dr na direção y. Se eu faço essa integral ao longo de todo o caminho AC, tem que ficar claro para vocês que essa integral também vai me dar o trecho B, que é o trecho que eu defini lá no meu gráfico. De tal maneira, então, que eu teria o trabalho igual aqui é B. Pessoal, e aí fica claro, muito claro para vocês, e os resultados são coincidentes. Ou seja, resumindo aqui, o que eu estou te dizendo é que o cálculo do trabalho para a força elétrica que atua numa carga que vai de A até C por dois caminhos diferentes, resulta no mesmo valor, ou seja, temos o mesmo valor de trabalho. Isso daqui, na verdade, é uma característica fundamental para uma força conservativa. Forças que tenham essas características são conhecidas como forças conservativas e, portanto, a essas forças eu posso associar uma energia potencial. Nossa missão aqui agora é determinar uma expressão que calcula a energia potencial nas redondezas de uma carga pontual. Para começarmos, pessoal, precisamos lembrar desse resultado lá da mecânica. Isso é um resultado típico de força conservativa. Esse resultado diz que o trabalho realizado por uma força conservativa pode ser escrito em termos de energia potencial, a rigor mesmo em termos da energia potencial final e da energia potencial inicial. Ou seja, o trabalho ele pode ser dado pela diferença entre essas energias final e inicial. Basicamente, o que essa equação está me dizendo é que o trabalho realizado por uma força conservativa não depende também da trajetória, vai depender exclusivamente do ponto final e do ponto inicial, ou a rigor da energia potencial do ponto final e da energia potencial do ponto inicial. Bom, mas é para ser um resultado que é conhecido de vocês. Pessoal, o contexto do nosso problema vai ser o seguinte: eu tenho uma carga que eu venho identificando aqui como Qzão. Ela vai gerar, obviamente, um campo elétrico, uma região de atuação nas suas redondezas. Eu vou colocar uma carga de prova que eu vou chamar de Q0 nesse ponto que está uma distância R da carga pré-existente. E, obviamente, essa carga Q0 ela vai sentir uma força. E, logicamente, essa força vai realizar trabalho. Bom, eu vou partir, então, da equação que calcula o trabalho. O trabalho, obviamente, sendo realizado pela força elétrica para deslocar essa carga Q0. E para isso também eu preciso definir um caminho de integração. Uma vez que essa aqui é uma integral de linha, uma integral de caminho, eu vou supor então que a minha carga Q0 pode ser uma carga positiva também, de tal maneira que elas vão se repelir. E o que vai acontecer aqui efetivamente é que a minha carga Q0 vai se afastar radialmente até o ponto de perder o contato, literalmente, com a carga pré-existente Qzão. Então, esse contexto tem que ficar bem claro aí na sua cabeça. Essa carga Q0 vai sentir uma força e vai se deslocar radialmente para muito longe, a ponto de perder o contato com essa carga. Bom, prosseguindo então aqui com a minha conta, o trabalho vai ser dado da seguinte maneira: integral. Bom, posso relacionar aqui a força que essa carga Q0 está sentindo com o campo no qual ele está mergulhado. Então, eu tenho aqui Q0 é dr. Bom, tem que ficar claro agora para vocês, eu não vou carregar demais a figura, mas o campo gerado pela carga Qzão, ele é um campo radial, e eu estou supondo também que a minha carga Q0 escreve um caminho radial. Ou seja, estou te dizendo a rigor que o E e o dr têm a mesma orientação. Portanto, se eu abrir esse produto escalar, vai aparecer um cosseno de zero, que vai dar 1, e aí, portanto, eu fico literalmente com os módulos. Então, ou seja, eu tenho Q0 integral de EdR. Esse é um argumento que a gente já vem utilizando bastante. Bom, pessoal,
Aqui vai aparecer então o módulo do campo elétrico e obviamente esse campo elétrico está sendo gerado por uma carga pontual. Essa é uma expressão que é conhecida e aqui eu tenho meu elemento de integração dr. Bom, prosseguindo então com essa conta, nós temos trabalho igual a Q0 integral. Aqui eu vou substituir a expressão que calcula o campo elétrico da carga pontual, ou seja, K, Qzão, dividido por R ao quadrado. E aqui então tem dr. Pessoal, chegando então nessa integral, acho que já fica claro como que ela vai ser resolvida, em que variável é que nós vamos integrar. Está claro aqui que será R, a variável de integração. E aqui então vou ter que ser coerente ao que eu havia definido antes. O meu caminho de integração, ele começa a uma certa distância que eu estou chamando de R, da minha carga Qzão, e ele vai para uma distância muito grande, que aqui matematicamente para mim eu vou chamar de infinito. Uma distância muito grande para mim vai ser uma distância infinita. Ou seja, a minha integral agora vai de R até o infinito. O infinito aqui, obviamente, é o local onde que a carga Q0 já perdeu o contato com a carga Q. Bom, pessoal, só para mantermos aqui o padrão da notação, eu vou colocar uma linha aqui no R, porque também eu vou integrar de R até o infinito. Bom, prosseguindo com isso daqui, então eu tenho Q0, K pode sair da integral, o Qzão pode sair da integral também, e aqui eu vou ficar com a integral de R até infinito, de dr' sobre R' ao quadrado. Bom, fazendo essa integral então, nós teremos trabalho igual a Q0, K, aqui. Essa integral está claro para vocês que é 1 sobre R, menos 1 sobre R', e ela está aplicada agora de R até o infinito. Bom, aqui nós teremos então trabalho igual Q0, K, Qzão. Essa integral, pessoal, a rigor é menos 1 sobre infinito e menos 1 sobre R, aplicando aí os limites da integral. Isso aqui claramente vai a zero, e aqui nós temos então o trabalho Q0, Qzão, K sobre R, positivo aqui, porque o menos com menos dá mais. Bom, feito isso, pessoal, de novo, o meu interesse aqui é na expressão que calcula a energia potencial, mas eu sei a relação entre o trabalho e a variação da energia potencial. Então, usando esse resultado aqui, eu tenho que o trabalho é menos ΔU igual, bom, para ficar padrão, eu vou escrever o K primeiro aqui, K Q0, Qzão, dividido por R. Bom, pessoal, esse ΔU, acho que está claro para vocês, é uma variação de energia potencial, é a energia potencial do fim menos a do início, e lembrando que o início do meu problema é essa condição que está desenhada aqui para vocês, e o final é quando a carga Q0 chega no infinito, de tal maneira então que eu tenho menos, aqui eu vou escrever U de infinito, que é a energia potencial final, menos U de R, que é a energia potencial inicial. E aqui então tem o K Q0, Qzão, dividido por R. Pessoal, aqui por uma questão de escolha, e vocês já devem estar mais ou menos acostumados com essas escolhas, eu posso adotar um ponto de referência de energia potencial como sendo exatamente o infinito. Essa é uma escolha minha. E mais, eu posso dizer claramente que a energia potencial lá no infinito, ou seja, no momento em que a carga Q0 perdeu contato com a carga Q, é igual a zero. Ou seja, eu vou impor essa condição de tal maneira que eu fico com a expressão que calcula a energia potencial nas redondezas daquela carga Qzão. O menos com menos aqui vai dar mais, então tem U de R igual K Q0 dividido por R. E aí finalmente obter então uma expressão para energia potencial. Pessoal, a energia potencial aqui, ela tem a mesma lógica
da energia potencial que você estuda na mecânica, energia potencial associada com a força gravitacional. Só para dar um pouco mais de informação, quando eu tenho um objeto a uma certa distância da Terra, por exemplo, eu sei que esse objeto, simplesmente pelo fato dele estar a uma certa distância da Terra, ele tem acumulado nele uma certa quantidade de energia, que a gente diz que é uma energia potencial. Essa energia potencial, pessoal, ela é claramente uma energia de configuração, associada com uma configuração do meu sistema. Claro que eu estou usando aqui, por exemplo, dois objetos, que é, no caso, a minha caneta e a Terra, mas eu poderia ter muitos objetos massivos próximos uns dos outros, de tal maneira que para cada configuração, para cada distância entre esses objetos, eu teria uma energia potencial associada àquela configuração. Ou seja, se eu tenho a minha caneta a uma certa distância da Terra, existe uma energia potencial associada com essa configuração. Se eu aumento essa distância, eu tenho uma nova configuração e, portanto, uma nova energia potencial associada ao meu sistema. Bom, e a prova mais clara de que existe realmente energia associada com essa configuração é que se eu solto esse objeto, ele cai. E cair quer dizer, ele adquire velocidade. E para adquirir velocidade, ele tem que ter energia, que é o que nós chamamos de energia cinética. E a pergunta é, de onde que vem essa energia, uma vez que a energia simplesmente se transforma? Essa energia vem claramente da configuração, ou seja, da energia potencial. Aqui a lógica é basicamente a mesma, porém estou no contexto da eletricidade, que eu tenho uma carga Q-zona que gera um campo elétrico. Lá no caso da mecânica eu teria uma massa que gera um campo gravitacional. E aqui eu tenho uma carga Qzinho, Q0, né, que está mergulhada nesse campo e que, portanto, vai sentir uma força. E a rigor, se eu fixo essa carga Qzona e solto a carga Q0, o que vai acontecer é que essa carga Q0 vai sentir uma força, ela vai ser acelerada, ela vai adquirir velocidade e, portanto, ela vai adquirir energia, ela precisa de energia para se mover. E a pergunta é, de onde que vem essa energia? Essa energia está associada com a configuração, é a energia potencial. Tá certo? Então, ou seja, a lógica, o paralelo aqui se mantém. Pessoal, a definição de potencial elétrico basicamente consiste na seguinte ideia. Uma maneira de deixar essa expressão independente da carga de prova, assim como nós definimos o campo elétrico em cima da ideia de força e deixamos a expressão da força elétrica independente da carga de prova, uma maneira de fazer a mesma coisa aqui é passar a carga de prova dividindo, de tal maneira que nós teremos então energia potencial para um dado ponto dividido por Q0, e aqui ficaria então KQzão dividido por R. E a rigor o que nós fazemos aqui é definir essa fração aqui como potencial elétrico, ou seja, nós definimos então o V de R como U de R sobre Q0, e aí nós obtemos então a expressão para o potencial elétrico a uma certa distância de uma carga pontual, KQ sobre R. Bom, é claro que isso aqui eu ainda estou restrito ao contexto da carga pontual. No entanto, essa definição ela tem um caráter bem mais geral. O potencial elétrico é definido em termos da energia potencial elétrica dessa maneira em qualquer outro contexto. Mas essa expressão, obviamente, como eu parti da energia associada, a energia potencial associada com a carga pontual, eu tenho aqui uma expressão para o potencial da carga pontual. Pessoal, na verdade, eu sei que essas definições ou esses conceitos que são criados são um pouco abstratos, especialmente porque nós estamos lidando com energia que não é um conceito muito amigável. No entanto, a grande utilidade da definição do potencial elétrico vai ficar mais clara em seguida quando eu apresentar o restante do conteúdo desse capítulo. Mas logo de cara aqui nós teremos aqui uma grandeza que ficou definida em termos de energia, e nós bem sabemos que energia é uma grandeza escalar. Então já deixo aqui a informação
de que a grande utilidade do potencial elétrico é que ele é uma grandeza escalar. E posteriormente nós relacionaremos essa grandeza escalar com o campo elétrico. Ou seja, a rigor o que nós faremos é tentar encontrar o campo elétrico a partir dessa grandeza escalar, que é o que a gente chama de potencial elétrico. Ou seja, o potencial elétrico nesse contexto ou nesse sentido, ele seria uma passagem para chegar ao campo elétrico. E vocês bem sabem que o campo elétrico é uma grandeza vetorial. E em muitos problemas, você lidar com a grandeza vetorial a priori pode ser algo complicado. Então, o que eu estou te dizendo é que a definição dessa grandeza escalar, que pode ser relacionada com o campo elétrico, em muitos problemas pode facilitar a nossa vida na hora de chegar no campo elétrico ou na força elétrica, que também são grandezas vetoriais. Portanto, a grande utilidade do potencial elétrico certamente reside no fato de que essa é uma grandeza escalar. Outra coisa é que o potencial sendo definido dessa maneira, fica claro aí para vocês que a unidade dessa grandeza será a unidade de energia, que é Joule, por unidade de carga, que é Coulomb. Bom, raramente, pessoal, você encontra essa unidade dessa forma. Bom, é bom saber disso, mas em geral nós definimos Joule por Coulomb como sendo volts. Pessoal, a relação entre trabalho e energia potencial é algo que nós conhecemos, inclusive já utilizamos. O trabalho realizado por uma força conservativa é menos a diferença de energia potencial entre o ponto final e inicial de uma dada trajetória. Bom, a questão é, nós definimos agora uma grandeza nova, que é o potencial elétrico. Qual seria então a relação do trabalho com o potencial elétrico? Essa é uma relação tranquila. Nós poderíamos escrever então isso aqui como trabalho igual a menos energia potencial final menos energia potencial inicial. Bom, aqui nós teríamos então trabalho igual a menos energia potencial final, utilizando aqui a definição, nós teríamos então que seria Q0 vezes o potencial final menos Q0 vezes o potencial inicial. Bom, e finalmente então nós teríamos isso aqui escrito como trabalho igual a menos Q0 potencial final menos potencial inicial. E aí fica claro para vocês que isso aqui é uma variação de potencial, de tal maneira que a relação entre trabalho e potencial fica escrita como menos Q0 ΔV. Essa é uma equação também extremamente útil em uma diversidade de aplicações. Pessoal, um outro resultado que nós podemos obter é o seguinte. Primeiro, que vocês devem estar percebendo que esse trabalho aqui é obviamente o trabalho realizado pela força elétrica, mas eventualmente uma carga ela pode estar submetida à ação da força elétrica ou de alguma outra força externa. Bom, eu poderia então relacionar esse trabalho da força elétrica com um eventual trabalho de uma força externa que esteja atuando no meu sistema também. Bom, poderia partir de um resultado conhecido da mecânica também, que é o teorema da energia cinética, que me diz que a variação da energia cinética é igual ao trabalho associado com a força conservativa, mais um trabalho de uma força aplicada, uma força externa, que eu vou chamar de WAP. Bom, desde que eu consiga garantir que o ΔK, ou a variação da energia cinética, seja igual a zero, ou ainda, isso aqui me diz que a energia cinética inicial é igual à energia cinética final, desde que eu tenha essa garantia, eu posso, obviamente, escrever essa relação como o trabalho de uma força aplicada sendo igual a menos o trabalho da força conservativa. Ou seja, essa também é uma relação que pode nos ajudar na solução de alguns problemas. Claro que eu tenho que de alguma forma garantir essa condição.
porque essa relação entre esses dois trabalhos obviamente está linkada com essa condição de energia cinética, que não é uma condição difícil de se obter na prática. Se eu conseguir garantir que a energia cinética do final é igual à do início, obviamente eu posso calcular o trabalho de uma força aplicada como sendo o próprio trabalho da força conservativa ao longo de algum trecho. Pessoal, uma aplicação que nós vamos revisitar aqui é o dipolo elétrico. Bom, nós já trabalhamos com essa aplicação no capítulo de campo elétrico. Obviamente lá nós calculamos o campo elétrico do dipolo. E a intenção aqui agora é calcular o potencial elétrico a uma certa distância desse dipolo. Vocês já conhecem a estrutura do dipolo. É uma estrutura formada por duas cargas pontuais a uma certa distância fixa, de tal maneira que nós temos aqui cargas de sinais contrários, porém com a mesma magnitude. Vocês já conhecem também esse vetor de momento de dipolo elétrico, que é um vetor que caracteriza essa estrutura. Bom, pessoal, eu ainda não mostrei para vocês a equação que calcula o potencial elétrico a uma certa distância de uma carga pontual, que é uma equação necessária nessa aplicação, mas nós temos aqui a equação que dá energia potencial elétrica a uma certa distância de uma carga pontual. Essa equação nós já fizemos. Bom, mas conseguimos obter a partir dessa equação aqui, trivialmente, a equação para o potencial a uma certa distância da carga pontual. Basta passar a carga Q0 dividindo, e aí nós obtemos então essa razão aqui de energia potencial dividido por Q0, que é obviamente, como já definimos, o potencial elétrico. E aí, portanto, nós obtemos uma expressão para o potencial elétrico de uma carga pontual. Bom, por que eu estou fazendo isso? Porque obviamente eu vou precisar dessa expressão para calcular o potencial referente àquelas cargas pontuais ali que constroem esse dipolo. Pessoal, aqui nós ainda estamos dentro de todas aquelas aproximações que foram comentadas com vocês quando nós trabalhamos com esse dipolo no capítulo de campo elétrico. Bom, mas aqui uma outra questão que o dipolo elétrico é formado por duas estruturas, ou seja, duas cargas com sinais contrários, e o que eu quero efetivamente é o dipolo nesse ponto. Portanto, o que eu tenho que fazer é somar o potencial devido à carga negativa nesse ponto com o potencial devido à carga positiva no mesmo ponto. De tal maneira que isso pode ser escrito da seguinte forma: o potencial que eu vou chamar de V vai ser dado por potencial mais, que vai ser o potencial referente à carga positiva, mais o potencial menos. Bom, utilizando aqui então a expressão da carga pontual, o potencial mais pode ser Kq dividido por R+, que é a distância então do ponto de interesse para a carga positiva. Pessoal, como o potencial elétrico é uma grandeza escalar e mais construído em cima de energia, é possível que o potencial seja negativo. Então, quando eu faço essa soma aqui, a rigor, o que eu tenho que fazer é uma soma algébrica, ou seja, o sinal da carga tem que ser levado em conta. Ou seja, aqui então eu vou ter menos K que dividido pela distância da carga negativa em relação ao ponto de interesse. Bom, sempre que você for calcular o potencial em um ponto devido a muitas outras cargas, isso tem que ser levado em conta. Na hora de fazer essa soma, a carga que for negativa contribui, portanto, naquele ponto com um potencial negativo. Pessoal, ainda posso escrever aqui essa equação colocando aqui o Kq em evidência, de tal maneira que eu tenho 1 sobre R+, menos 1 sobre R-. Bom, a minha intenção é trabalhar um pouco agora com 1 sobre R+, e trabalhar com essa fração ainda dentro dessas aproximações que nós já construímos no capítulo de campo elétrico. Bom, se vocês se lembram, o que nós fizemos foi considerar que esse ponto de interesse está muito longe do dipolo, ou que a distância, essas distâncias R envolvidas aqui, são muito maiores do que a distância entre os dois polos. Eu justifiquei para vocês por que essa aproximação é razoável. Bom, nessa condição, então, nós podemos considerar esses três
segmentos aqui praticamente paralelos e daí fechar esse triângulo aqui e conseguir ver aqui a diferença entre a distância R- e R+, ou seja, está claro aqui que a distância R- ela é maior que a distância R+. E mais, a diferença entre essas distâncias é justamente esse trecho. E esse trecho, se você olha para esse triângulo, ele pode ser dado como D cosseno de θ. Ele é o cateto adjacente desse triângulo aqui. Esse ângulo θ, pessoal, a rigor mesmo é o ângulo entre o momento de dipolo e a linha que dá aqui a distância entre o centro do dipolo e o ponto de interesse. Bom, eu vou escrever aqui então a diferença entre essas distâncias R- e R+, de tal maneira que R- menos R+, vai ser dado então por D cosseno de θ. Ainda posso aqui isolar aqui o R+, de tal maneira que nós temos R+ igual a R- menos D cosseno de θ. Bom, como eu disse, eu vou trabalhar um pouco em cima dessa fração aqui, 1 sobre R+, de tal maneira que ela vai ser escrita da seguinte maneira: 1 sobre R+, pode ser escrito como 1 sobre R+, agora R- menos D cosseno de θ. Eu vou colocar o R- em evidência aqui no denominador, então nós teremos R- igual a 1 menos D cosseno de θ sobre R-. Pessoal, a minha ideia é trabalhar um pouco nesse parênteses aqui. A rigor mesmo eu posso aplicar aqui uma expansão de Taylor dentro dessa aproximação e principalmente observando que essa fração ela é absurdamente pequena, porque eu tenho que o R- é muito maior do que D, e lembrando que o cosseno ele é no máximo igual a 1. Bom, essa expansão então poderia ser escrita da seguinte maneira: 1 sobre 1 menos D cosseno de θ sobre R- pode ser escrito como 1 mais D cosseno de θ sobre R- mais D cosseno de θ sobre R-, tudo isso ao quadrado, e aí mais. Bom, aí eu continuaria com termos de ordem superior, termos ao cubo, a quarta e daí por diante. Pessoal, posso substituir essa expansão aqui e preservar termos apenas até a primeira ordem, ou seja, literalmente estou fazendo uma aproximação aqui, e eu substituo então aqui de tal maneira que nós teremos 1 sobre R- vezes 1 mais D cosseno de θ sobre R-. E aí vocês já devem ter percebido que eu preservei apenas os termos que vão até a primeira ordem. Bom, melhorando um pouco mais isso daqui, nós temos então 1 sobre R- mais D cosseno de θ sobre R- ao quadrado. Voltando então, com esse resultado aqui na equação para o potencial, nós teremos então que o potencial vai ser dado por Kq vezes 1 sobre R+, agora, portanto vai ser 1 sobre R- mais D cosseno θ sobre R- ao quadrado. E ainda temos esse termo aqui, menos 1 sobre R-, de tal maneira que 1 sobre R- aqui corta. E finalmente nós temos então Kq D cosseno de θ sobre R- ao quadrado. Pessoal, QD aqui é um resultado conhecido já de vocês também. Isso aqui a rigor é o módulo do vetor momento de dipolo. E aqui é um exagero eu deixar esse R-, porque numa situação em que o ponto de interesse está muito longe do meu dipolo, é claro que esse R- e R+, ele praticamente se confunde com R, de tal maneira que eu posso escrever a minha equação final como K P cosseno de θ, lembrando que P é a carga vezes a distância entre os polos do meu dipolo, e aqui então vai ficar R ao quadrado, e R agora vai ser a distância do ponto de interesse até o centro do dipolo.
e aí nós obtemos então uma expressão que calcula o potencial elétrico a uma certa distância de um dipolo elétrico. Pessoal, uma das grandes vantagens da existência do potencial é o fato de podermos utilizá-lo para chegarmos no campo elétrico, ou seja, é a ideia de obter o campo elétrico a partir do potencial. Bom, o que eu vou fazer aqui para você é o modelo, é a equação que você utiliza para conseguir obter o campo elétrico a partir do potencial. Mas imagine aqui então que eu tenho um campo elétrico arbitrário, uma orientação arbitrária. Tem aqui então a representação das minhas linhas equipotenciais e eu tenho a trajetória de uma carga que passa aí por esse campo elétrico, uma carga aqui, que obviamente quando passar por aí ela vai sentir uma força, ou seja, a força elétrica vai passar a atuar devido à existência do campo elétrico e por consequência existirá então a realização de um trabalho. A força elétrica vai realizar trabalho no momento em que a carga estiver passando através desse campo elétrico. Bom, a equação do trabalho é conhecida de vocês, integral de F dr. Eu vou escrever essa equação na sua forma diferencial. Ela pode ser escrita dW igual a F dr. Eu ainda poderia representar essa força, que é obviamente a força que a carga que está sentindo em termos do campo, de tal maneira que nós temos então dW igual a que é dr. Bom, eu vou abrir então esse produto escalar aqui, de tal maneira que nós teremos aqui dW igual a aqui módulo de E, módulo de dr, cosseno do ângulo entre o E e o dr. Bom, aqui eu vou escolher um dr representante, um vetor dr, que é um vetor em cima da trajetória da partícula, um vetor diferencial, e fica claro aqui para vocês então que o ângulo entre E e dr é aquele ângulo apresentado na figura. Pessoal, nós ainda podemos escrever esse trabalho em termos da diferença de potencial, ou seja, uma diferença de potencial referente a um trabalho dW da seguinte maneira. Isso aqui vai ficar então que dV, sendo que dV é a diferença de potencial correspondente a esse trabalho, e aqui então nós temos que é dr cosseno de θ. Bom, o que? Com que corta? Bom, aqui eu posso passar dr dividindo, de tal maneira que nós teremos dV dr igual a E cosseno de θ. Pessoal, esse segundo membro da minha equação tem um significado aqui na minha figura. E cosseno de θ, o meu vetor aí, o meu vetor campo elétrico está aqui. Claramente o E cosseno de θ vai ser a projeção desse vetor na direção da trajetória da carga aqui. Ou seja, para ficar ainda mais enxuto, eu posso escrever esse E cosseno de θ como um ER, para enfatizar o fato de que ele é a projeção na trajetória da partícula aí, que podemos chamar de R. Então ele vai ser igual a menos dV dr. Pessoal, esse resultado ele é muito importante. Isso aqui está me dizendo o seguinte, que caso eu queira a coordenada, em algum sistema de coordenadas, caso eu queira a projeção do meu vetor campo elétrico, basta eu derivar o potencial em relação a essa coordenada. Claro que ainda tem um sinal negativo aqui. Eu ainda poderia particularizar esse resultado para o sistema de coordenadas cartesianas, por exemplo, de tal maneira que eu obteria, se eu quisesse obter a coordenada x do campo elétrico, a rigor o que eu faria é menos, e aqui eu vou fazer questão de utilizar a derivada parcial, porque eventualmente o potencial pode depender de alguma outra coordenada. Então tenho a derivada de v em relação a x. Bom, é isso que essa equação está me dizendo. Caso eu queira então a coordenada y, isso vai ser menos a derivada do potencial em relação a y, e por consequência a coordenada z será então menos a derivada do potencial em relação a z. Pessoal, finalmente eu poderia escrever então meu campo elétrico da seguinte maneira: menos derivada
do potencial em relação a x na direção y. Essa seria a minha coordenada, então, x, mais o derivado do potencial em relação a y na direção j, mais o derivado do potencial em relação a z na direção k. Bom, essa é uma operação que provavelmente seja conhecida de vocês. Essa operação é conhecida na matemática como gradiente, ou seja, eu estou te dizendo aqui que o campo elétrico, só para usar a notação um pouco mais enxuta, ele é menos o gradiente do potencial elétrico. Bom, isso aqui é só uma notação, em princípio essa notação poderia ser até dispensada aqui. O que você precisa saber é que o campo elétrico é determinado dessa maneira, caso a expressão para o potencial elétrico seja conhecida. Pessoal, como uma aplicação aqui em carga extensa, eu vou calcular para vocês aqui a expressão que dá o potencial em um certo ponto, a uma distância z de um anel carregado. Vamos dizer que esse anel então agora tem uma carga aqui. Bom, o protocolo é muito parecido com aqueles protocolos que nós já construímos nos primeiros capítulos do nosso curso. A rigor, o que eu tenho que fazer é escolher uma carga dq nesse anel, identifico então a distância em relação ao ponto de interesse, que eu vou chamar de Rzinho. É claro que o meu anel tem que ter um Rzão, um raio, né? E transformo, claro, esse problema num problema de carga pontual. E como sendo um problema de carga pontual, eu já sei calcular o potencial de uma carga pontual em um ponto de interesse, que é dado por essa expressão aqui. Eu posso escrever essa expressão na sua forma diferencial, ou seja, dv igual k dq sobre r. Bom, mas eu tenho interesse do potencial nesse ponto devido a todo o anel, portanto eu tenho que integrar dos dois lados essa equação de tal maneira que aqui então vou ter o potencial total e aqui então vou ter a integral de k dq sobre r. Pessoal, tranquilamente essa integral pode ser resolvida, o k sai da integral, o r também pode sair da integral, porque fica claro para você que não existe dependência de rzinho em relação a dq. E aqui então eu tenho a integral de dq. E aí essa integral é a integral típica da física. Integral de dqs em cima de todo esse anel é para dar a carga do anel. Então nós temos aqui k qzinho sobre rzinho. Bom, para ficar em termos dos parâmetros mais razoáveis, eu posso escrever ainda esse rzinho em termos de rzão e z, de tal maneira que isso daqui vai me dar, o k vai ser 1 sobre 4πε0, aqui está a carga, e o rzinho então vai ser z ao quadrado mais rzão ao quadrado, tudo isso raiz quadrada. Essa então é facilmente a expressão para o cálculo do potencial a uma certa distância z do centro do anel carregado e em cima do eixo do anel. Pessoal, para recuperarmos agora a expressão para o campo elétrico de um anel através desse resultado que encontramos aqui para potencial elétrico, que por sinal foi muito tranquilo chegar nesse resultado, o que nós poderíamos fazer basicamente é o seguinte: nós temos então que o campo é dado por menos derivada do potencial em relação a x, essa vai ser a coordenada x do meu campo elétrico, derivada do potencial em relação a y na direção j, derivada do potencial em relação a z na direção k. Tem que ficar claro para vocês aqui agora que o meu potencial depende exclusivamente de z, portanto, qualquer derivada em x e em y dá zero. E, portanto, nós obtemos aqui então a expressão que sobra menos derivada do potencial em relação a z na direção k. Pessoal, fazendo então a derivada dessa expressão com relação a z para obter a expressão que dá o campo, nós temos então menos 1 sobre 4πε0, mantendo aqui a constante. Vamos manter aqui também o q, vou colocar o q aqui junto com essa constante. Bom, essa derivada então vai dar menos meio, aqui em cima vai me aparecer então 2z, aqui embaixo nós vamos ficar com z ao quadrado mais r ao quadrado, tudo isso elevado a 3 meios, isso aqui está na direção k.
onde pode cortar aqui o 2 com 2 e finalmente obtemos então a expressão o menos com menos dá mais, então isso aqui vai ficar aqui sobre 4πy0 z sobre z ao quadrado mais r ao quadrado elevado a 3 meios na direção k. Pessoal, se você voltar aí nas suas anotações, de fato vocês vão encontrar que essa era a expressão que nós havíamos obtido para o cálculo do campo elétrico, exatamente nesse mesmo problema, em um anel em um ponto a distância z do centro do anel. Ou seja, o que nós fizemos aqui agora utilizamos a expressão do potencial como um caminho ou uma via para podermos chegar na expressão para o campo elétrico. E veja que fica realmente mais fácil, especialmente porque nós obtivemos inicialmente uma expressão que está relacionada com uma grandeza escalar, portanto não precisamos projetar vetores ali naquela figura, de tal maneira que trabalhar inicialmente com uma grandeza escalar e depois prosseguir para obtermos essa grandeza vetorial fica realmente mais fácil.